Aos 93 anos, Angie Dickinson pronuncia-se finalmente sobre James Arness. Angie Dickinson nasceu Angeline Brown a 30 de setembro de 1931 em Colm, Dakota do Norte. Criada numa família modesta, sendo a segunda de 3 filhas, a infância de Angie foi marcada por fortes valores familiares, disciplina e um profundo sentido de independência que mais tarde definiriam a sua imagem pública. Quando ainda era criança, a sua família mudou-se para Burbank, na Califórnia, onde Angie frequentou a Bellarmine Jefferson High School, mais tarde, o Immaculate Heart College. Foi aí que a sua beleza natural e o seu carisma começaram a destacar-se. Mas as suas aspirações estavam inicialmente bem longe do mundo da representação. Inicialmente, planeava tornar-se escritora ou editora. No entanto, o destino interveio quando participou num concurso de beleza local, o que lhe valeu uma atenção pública precoce e lhe abriu portas a oportunidades em Hollywood. A entrada de Angie no mundo do entretenimento aconteceu na década de 1950, durante uma época em que a televisão estava a explodir em popularidade e Hollywood vivia uma era dourada de transformações. Os seus primeiros papéis como atriz foram pequenas participações especiais em séries de televisão populares como Death Valley Days, The Life and Legend of Wyatt Earp e Gunsmoke. A sua aparência marcante, combinada com uma vontade natural diante das câmaras, rapidamente chamou a atenção de realizadores e agentes de casting. Angie possuía uma mistura de força e charme raramente vista nas atrizes da sua época, uma qualidade que a tornava igualmente convincente como protagonista romântica ou como heroína forte e independente. Em 1959, ela alcançou o seu primeiro grande sucesso no clássico western de Howard Hawks, Rio Bravo, contracenando com John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson. O seu papel como a confiante e sedutora Feathers demonstrou a sua capacidade de atrair a atenção no ecrã, mantendo uma elegância divertida, o que lhe valeu aclamação generalizada e a estabeleceu como uma das atrizes mais promissoras da sua geração. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Angie Dickinson tornou-se um nome conhecido em todo o país, tendo participado numa série de filmes de sucesso que consolidaram a sua versatilidade e talento como estrela. Contracenou ao lado de lendas de Hollywood como Frank Sinatra em 11 Homens e um Segredo, 1960, Lee Marvin em A Queima-Roupa, 1967, e Burt Reynolds em Sam Whiskey, 1969. Cada prestação revelou uma nova faceta da sua versatilidade como atriz, desde o sensual e misterioso ao espirituoso e corajoso. No entanto, Angie nunca se contentou em estar confinada a papéis glamourosos ou secundários. Procurava papéis que lhe permitissem interpretar mulheres fortes e inteligentes, capazes de enfrentar os homens de igual para igual em qualquer situação. Esta determinação culminou num dos seus papéis mais aclamados, na inovadora série televisiva Policewoman, de 1974 a 1978. Como Sargento Pepper Anderson, Angie tornou-se uma das primeiras protagonistas femininas num grande drama policial de uma estação de sinal aberto, conquistando um Globo de Ouro e 3 nomeações para os Emmy. A sua interpretação de uma polícia disfarçada competente, corajosa e compassiva inspirou inúmeras mulheres e abriu caminho para as futuras gerações de personagens femininas em dramas policiais. A longevidade da carreira de Angie e a sua contínua relevância são um testemunho do seu apelo duradouro. Mesmo depois de Policewoman, continuou a assumir papéis diversos e desafiantes em filmes para televisão e longas-metragens, incluindo Dressed to Kill, 1980, onde apresentou uma das suas performances mais ousadas e comentadas sob a direção de Brian De Palma. O seu trabalho neste thriller psicológico provou que ela conseguia acompanhar a evolução dos tempos e manter-se destemida ao explorar personagens modernas complexas. Mais tarde, Angie participou em projetos aclamados como Even Cowgirls Get the Blues, 1993, e Pay It Forward, 2000. Trago uma sabedoria e elegância que só décadas de experiência poderiam proporcionar. O primeiro casamento de Angie Dickinson foi com Gene Dickinson, um antigo jogador de futebol americano universitário que, posteriormente, construiu uma carreira de sucesso na indústria eletrônica.
Os dois casaram-se em 1952, numa altura em que Angie estava apenas a começar a trilhar o seu caminho no mundo do entretenimento, aparecendo em pequenos papéis na televisão e construindo a sua reputação em Hollywood. O casamento, embora aparentemente estável nos primeiros anos, tornou-se tenso à medida que a carreira de Angie começou a florescer em meados da década de 1950, levando-a cada vez mais aos círculos sociais e profissionais de Hollywood e Washington, D.C. O casal separou-se em 1956. Embora o divórcio só tenha sido oficializado em 1960, marcando o fim de uma união de 8 anos que resistiu aos desafios da ambição, da distância e da fama. Apesar da dissolução do casamento, Angie optou por manter o seu nome de casada, Dickinson, que nesta altura já fazia parte da sua identidade profissional e seria o nome sob o qual alcançaria um amplo reconhecimento no cinema e na televisão. Durante os anos em que trabalhou com Jean Dickinson, Angie desenvolveu uma amizade próxima e duradoura com o proeminente economista John Kenneth Galbraith e a sua esposa, Catherine Galbraith. Os Galbraith eram intelectuais e diplomatas muito respeitados, profundamente envolvidos na vida política e cultural tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro. A relação de Angie com o casal proporcionou-lhe uma visão estimulante do mundo da política internacional e da academia, muito distante do glamour de Hollywood. Quando Galbraith foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na Índia pelo presidente John F. Kennedy, no início da década de 1960, Angie visitou-os durante o seu mandato, mergulhando na rica cultura e no panorama político da Índia, num momento crucial da sua história moderna. Estas visitas e a sua calorosa amizade com os Galbraith são relatadas com carinho nas memórias de Galbraith, incluindo o Diário do Embaixador e Uma Vida nos Nossos Tempos, onde Angie é mencionada tanto como uma convidada glamourosa, como uma conversadora inteligente, profundamente interessada no mundo para além do entretenimento. Estas experiências alargaram a sua perspectiva e aprofundaram o seu apreço pela arte, pela diplomacia e pelos assuntos globais. Após alguns anos de independência após o seu primeiro casamento, Angie Dickinson voltou a encontrar o amor. Desta vez com Burt Bacharach, um dos mais célebres compositores e letristas do século XX. O casal casou-se em 1965, formando um dos casais mais glamourosos e artisticamente fascinantes da época. Bacharach já era conhecido pelas suas melodias pop sofisticadas e colaborações com o letrista Hal David, e a carreira de Dickinson no cinema e na televisão estava a atingir novos patamares. Juntos, tornaram-se figuras constantes na alta sociedade de Hollywood, admirados não só pelo seu talento, mas também pela sua elegância e respeito mútuo. No entanto, por trás do glamour público, a sua relação era complexa. O casamento durou 16 anos, mas, como ambos seguiram carreiras exigentes que os mantinham frequentemente separados, começaram a surgir tensões. Nos últimos anos de casamento, passaram por um período de separação, durante o qual ambos se terão envolvido com outras pessoas, embora mantivessem um profundo laço emocional que nunca se desfez por completo. A 12 de julho de 1966, Dickinson deu à luz a sua única filha, Nikki Bacharach. Nikki nasceu prematura de 3 meses e, como resultado, enfrentou vários problemas de saúde desde a infância. À medida que foi crescendo, Nikki foi diagnosticada com autismo, uma condição pouco compreendida na época e frequentemente estigmatizada. Angie dedicou grande parte da sua energia aos cuidados da filha, recusando papéis com frequência ou ajustando a sua carreira para passar mais tempo em casa. Tanto Angie como Burt ficaram profundamente afetados pelos desafios de Nikki, e os esforços conjuntos para a apoiar acrescentaram ternura e tensão ao casamento. Tragicamente, as dificuldades de Nikki ao longo da vida culminaram no seu suicídio, a 4 de janeiro de 2007, aos 40 anos, uma perda devastadora que marcou profundamente ambos os pais. Angie falou com parcimônia, mas de forma comovente, sobre a vida de Nikki, descrevendo-a como uma alma bela, brilhante e amorosa que achava o mundo demasiado difícil para ser navegado. Apesar do divórcio em 1981, Angie e Burt mantiveram-se ligados pelas memórias partilhadas e pelo afeto duradouro. Bacharach continuou a sua consagrada carreira musical, compondo inúmeros êxitos que se tornaram parte da banda sonora da cultura popular americana. Angie, por sua vez, continuou a representar na televisão e no cinema, sendo elogiada pela sua resiliência e elegância perante a tragédia pessoal.
O seu legado entrelaçado como parceiros na vida e no amor, bem como pais de uma filha, cuja breve vida os tocou profundamente, permaneceu uma parte indelével da história de Dickinson. Burt Bacharach viveu uma vida longa e prolífica, falecendo em 2023, deixando um legado musical monumental que continua a inspirar gerações. Após décadas de especulação e silêncio em torno da sua alegada relação com o falecido ator James Arness, a adorada ícone de Hollywood, Angie Dickinson, decidiu finalmente pronunciar-se. Agora com mais de 90 anos, Dickinson reflete sobre a sua vida com franqueza e elegância, abordando uma das questões mais persistentes que a acompanharam ao longo da sua longa e distinta carreira, a sua relação com a imponente estrela de Gunsmoke. O James foi um dos homens mais fascinantes que já conheci. Começa com a voz repleta de afeto e nostalgia. Ele não era apenas um belo cowboy na televisão. Era gentil, atencioso e incrivelmente tímido. As pessoas nunca se aperceberam do quão gentil ele realmente era. Dickinson recorda que os seus caminhos se cruzaram pela primeira vez durante a era dourada da televisão, quando Hollywood era uma comunidade unida, onde atores, realizadores e produtores se encontravam frequentemente nos mesmos eventos. Conhecemos-nos num jantar no final da década de 1950, explica ela. Ele já era um nome de peso e eu começava a ser notada depois de Rio Bravo. Lembro-me de pensar que era o homem mais alto que alguma vez tinha visto, não só em altura, mas em presença. Com os seus 2,10 metros de altura, Arnaz intimidava muitas vezes as pessoas à primeira vista. Mas Dickinson insiste que, por baixo da sua aparência rude, havia um coração que pulsava de emoção silenciosa e sinceridade. Embora a sua amizade fosse baseada no respeito mútuo, também foi moldada pelos desafios da fama. Estávamos os dois a trabalhar sem parar, diz Dickinson. Ele estava envolvido com a produção de filmes de ação e eu filmava um projeto atrás do outro. As nossas agendas não deixavam muito espaço para nada sério, mas arranjávamos sempre tempo para conversar. As suas conversas, revela, não eram sobre mexericos de Hollywood ou ambições de carreira. James amava a natureza, a solidão e as coisas simples. Recorda ela com carinho. Ele não gostava dos holofotes. Preferia pescar, montar a cavalo ou simplesmente sentar-me em silêncio em algum lugar bonito. Com o tempo, descobri que me trazia uma sensação de equilíbrio incrível. A ligação entre ambos aprofundou-se, embora Dickinson insista que o que partilhavam era algo muito privado, muito pessoal, não o tipo de relação que os tabloides alguma vez compreenderiam. Ela descreve Arnaz como um homem de poucas palavras, mas quando ele falava, ouvia-se. Tinha um profundo sentido de integridade, e isso é algo que sempre admirei. Mesmo quando começaram a circular rumores de romance, ambos os atores mantiveram-se discretos. As pessoas gostam de imaginar casos amorosos entre colegas de elenco ou amigos, ri-se baixinho. Mas a verdade é, normalmente, mais silenciosa, mais complexa. O James e eu tínhamos uma amizade construída com base na confiança e no carinho genuíno. Isso valia mais do que qualquer manchete. Ao refletir sobre o falecimento de Arnaz em 2011, Dickinson torna-se mais contemplativa. Quando morreu, o impacto foi maior do que eu esperava. Confessa, não nos víamos há anos, mas as memórias ainda estavam vivas. Ele foi uma constante nos meus primeiros tempos em Hollywood, um lembrete do que era a decência numa indústria que nem sempre a valorizava. Ela faz uma pausa antes de acrescentar. Ele era leal, firme e nunca fingiu ser algo que não era, o que é raro. Aos 93 anos, Dickinson admite que o tempo lhe deu uma perspectiva diferente sobre as relações que moldaram a sua vida. Quando se fica mais velho, percebe-se que nem toda a ligação precisa de ser definida por rótulos, reflete ela. Algumas pessoas marcam a sua vida de formas que permanecem para sempre, mesmo que não consiga explicar. Para ela, Arnaz foi uma dessas pessoas. Despertou o melhor de mim, o lado calmo e paciente que nem sempre demonstrava. E acho que também o ajudei a rir um pouco mais. Sorri ao recordar o sentido de humor dele, que descreve como peculiar e inesperado. Não era o tipo de homem que contava piadas, diz ela. Mas quando dizia algo engraçado, surgia do nada e era sempre inteligente. Tinha um brilho no olhar que revelava que compreendia mais do que demonstrava. Quando questionada se alguma vez se arrependeu de não ter procurado algo mais sério junto de Arnaz, Dickinson responde pensativamente. Não acho, diz ela. A vida tem o seu próprio ritmo. Estávamos onde precisávamos de estar, quando precisávamos de estar lá. E, por vezes, isso basta. Ainda assim, admite que a ligação que partilharam continua a ser especial para ela.
Mesmo agora, quando vejo repetições antigas de Gunsmoke, não consigo evitar um sorriso. Vejo aquela força silenciosa, aquele calor por baixo da superfície, e lembro-me do homem, não apenas do ator. Nos seus últimos anos, Dickinson tornou-se cada vez mais reflexiva sobre as pessoas que definiram a era dourada de Hollywood. Muitos deles já se foram, diz ela suavemente. Mas o James, ele é um dos que ficam conosco. O seu espírito, a sua bondade, essas coisas não desaparecem. Para Angie Dickinson, falar finalmente de James Arnaz não se trata de esclarecer os factos ou confirmar antigos rumores. Trata-se de honrar uma amizade que significou algo real. Era uma alma rara, conclui ela. E sinto-me uma sortuda por um breve período, os nossos caminhos se terem cruzado de uma forma tão significativa. Aos 93 anos, as suas palavras carregam o peso da sabedoria, do afeto e da dignidade serena de uma mulher que viveu uma vida plena e extraordinária. Uma vida marcada pela graça, pela força e por uma capacidade inabalável de ver o bem nos outros. Veja-o,